Oi, segundo ano. Então, nós vamos nessa aula de hoje continuar a falar de sistema nervoso, tá? Então, nós vamos lá para a apostila 13, o módulo 76 da Biologia 1. O que nós aprendemos até o momento? Nós vimos, então, que o neurônio, pelo neurônio, se propaga o que nós chamamos de um impulso nervoso. Turma, impulso nervoso nada mais é do que uma alteração elétrica que acontece no neurônio. Então, para a gente poder entender como que ocorre essa alteração elétrica quando o neurônio ele é estimulado, nós temos que partir então de um neurônio em repouso. E para a gente poder entender o que mantém o potencial elétrico de um neurônio em repouso, eu vou ter que explicar para vocês então dois pontos importantes. Quando o neurônio está em repouso, o que mantém as cargas dele? O primeiro é um mecanismo chamado de bomba de sódio e potássio. Pessoal, a bomba de sódio e potássio é um mecanismo que, através de um gasto de energia, existe uma proteína na membrana plasmática do neurônio que ela faz o seguinte: ela pega o sódio que está para dentro do neurônio, para a face interna da membrana, e joga ele para fora. E faz o inverso com o potássio. Pega o potássio que está na parte externa da membrana e joga ele para dentro. De tal forma que nesse neurônio em repouso, a quantidade de íons de sódio é muito grande no lado externo e pouco do lado interno. E a quantidade de íons potássio na face interna da membrana, ela é muito maior do que a quantidade na face externa. E o segundo mecanismo que mantém o potencial elétrico do neurônio é a diferença na permeabilidade que existe na membrana plasmática do neurônio. Quando o neurônio ele está em repouso, atenção, quando ele está em repouso, ele é praticamente impermeável ao sódio, ou seja, não deixa o sódio voltar para dentro, mas ele é permeável ao potássio. Então, aquela grande quantidade de potássio que tem dentro da célula, por difusão simples, uma grande parte dele, então, sai da face interna e vai para a face externa. O que acontece com isso? Nesse momento que uma grande quantidade de potássio saiu do neurônio e se concentrou para fora, na face externa da membrana plasmática, há uma concentração de cargas positivas muito grande. Por quê? Eu tenho sódio lá e juntou a esse sódio um pouco do potássio. E faz com que na face interna desse neurônio agora haja um predomínio de cargas negativas. Pessoal, nesse momento, cargas positivas para fora e cargas negativas para dentro, nós temos então o que nós chamamos de uma diferença de potencial de menos 70 milivolts. Nessa diferença de potencial que o neurônio se encontra nesse momento, nós dizemos, o neurônio ele está em repouso, ele ainda não foi estimulado. Então guarda isso, no neurônio em repouso, predomínio de cargas positivas para fora e de cargas negativas para dentro, numa DDP, numa diferença de potencial de menos 70 milivolts. Tudo bem. Quando o neurônio ele é estimulado, o que pode estimular o neurônio? O estímulo pode ser luminosidade, um estímulo químico, um estímulo térmico, igual eu falei na aula passada. Imagina se eu alcançar próximo do braço de vocês um fogo. Isso é um estímulo térmico. Qualquer coisa que possa estimular o neurônio. Ele vai sofrer, então, alterações elétricas. Ele vai sair desse estado de repouso e vai passar, então, por modificações que eu vou começar a ensinar para vocês daqui a pouquinho. Só que tem uma coisa. O estímulo ele tem que alcançar uma intensidade mínima, chamada limiar de excitação. Enquanto esse estímulo não alcançar esse limiar de excitação do neurônio, ele não responde. Mas, uma vez que alcançou esse limiar de excitação, o neurônio sempre vai responder com a sua máxima capacidade. Ou seja, não adianta você intensificar cada vez mais o estímulo, esperando que o neurônio responda mais rápido ou mais forte, que a resposta dele vai ser sempre a mesma. O importante é, o estímulo precisa alcançar o limiar de excitação.
Alcançou? A resposta dele é com a sua máxima intensidade. Por isso que nós colocamos lá, eu coloquei lá no resumo de vocês, ó, que o neurônio, ele obedece ao que nós chamamos a lei do tudo ou nada. Então vamos partir daquele nosso neurônio em repouso. Cargas positivas para fora e negativas para dentro. Esse neurônio foi estimulado. Faz de conta, coloquei um isqueiro próximo ao braço de vocês. Turma, nessa região aonde o neurônio foi estimulado, vai ocorrer então uma alteração elétrica, ou seja, apenas nessa região, a princípio, aonde o neurônio foi estimulado, a membrana plasmática dele agora, que antes era impermeável ao sódio, se torna agora momentaneamente permeável ao sódio. Lembra, para fora do neurônio tem muito sódio. Quando ela se torna permeável a ele, uma grande quantidade de sódio agora entra dentro da célula. Quando cargas positivas, lembra, o sódio ele é Na+. Quando cargas positivas entram para dentro do neurônio, olha o que acontece com a distribuição de cargas do neurônio. Nesse pedaço do neurônio que foi estimulado, há uma inversão de cargas. Agora nós temos dentro do neurônio concentrado cargas positivas e fora do neurônio concentrado cargas negativas. Pessoal, essa inversão de cargas que acontece no neurônio, ela é muito rápida. Ela dura apenas 1,5 milissegundos. É uma coisa extremamente rápida. É antes de um piscar nosso, isso já aconteceu. E essa inversão de cargas que ocorreu, na verdade, dá-se o nome de despolarização. Gente, nessa região do neurônio que ocorreu essa inversão de cargas, a diferença de potencial passa do menos 70, porque estava em repouso, para agora mais 40. Então, nós temos aí uma amplitude de 110 milivolts. Nessa amplitude de 110 milivolts, nós dizemos que nessa amplitude nós temos um neurônio em ação, ou é o potencial de ação do neurônio. O neurônio ele foi estimulado. Só que, como eu disse para vocês, isso dura 1,5 milissegundos. Passado esse tempinho, o neurônio começa agora a remover o sódio que está dentro da célula e introduzir para dentro o potássio. Ele começa então a reorganizar as suas cargas e voltar esse neurônio a um potencial de repouso para esperar ele ser estimulado novamente. Esse período que o neurônio está reorganizando as suas cargas, ele é chamado de período refratário. E nesse período de rearranjo das suas cargas, o neurônio não responde a outro estímulo, tá? Primeiro ele precisa reorganizar as suas cargas, se tornar naquela região, região de repouso novamente, para daí ele ser estimulado de novo. Só que, mesmo antes dele reorganizar as suas cargas, o que acontece? Aquele excesso de cargas positivas que estava dentro do neurônio migram para o próximo nódulo de Ranvier, migra para a região ao lado desse neurônio, desse axônio do neurônio, que ainda está em repouso. Essas cargas positivas migrando para lá, faz o que com essa região que estava em repouso? Estimula ela. E cargas dessa região migra para outra. E essa, como é chamado, onda de despolarização do neurônio, vai até com que todo o neurônio seja então despolarizado, vai até o final do axônio do neurônio. Pronto, pessoal. O impulso nervoso então percorreu o neurônio inteirinho. O que tem que acontecer agora? Esse impulso nervoso tem que saltar desse neurônio e estimular o próximo, para acontecer tudo de novo no próximo neurônio. Assim, um impulso nervoso de um neurônio passa para o outro, até chegar na parte central. Depois, o estímulo, o impulso nervoso, devolve de um neurônio para o outro, até chegar no órgão e ele efetuar o movimento. Como eu disse para vocês na aula passada, encostei um isqueiro no meu braço, o neurônio gerou impulso nervoso nesse neurônio, o neurônio sensitivo, de um passa para o outro, impulso nervoso, até chegar na medula, na parte central, medula e o encéfalo.
A parte central traduz essa informação e devolve a resposta na forma de estímulo, na forma de impulso nervoso pelo neurônio motor. Um neurônio passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, até chegar no meu braço e eu retirar o braço do fogo. Isso de forma muito rápida. Agora nós vamos entender então como que o impulso nervoso salta de um neurônio para o outro. Pessoal, a região de contiguidade entre um neurônio e uma célula, essa célula pode ser entre um neurônio ou entre um neurônio e uma célula muscular nossa. É chamada de sinapse. Observa no esqueminha que eu fiz aí para vocês que dois neurônios, o axônio de um neurônio, não entra em contato com o dendrito do próximo neurônio. Existe um espaço entre eles aí, ó, que é a chamada fenda sináptica ou sinapse. Como que o impulso nervoso, se um neurônio não encosta no outro, então, como que o impulso nervoso que está saindo do primeiro neurônio vai alcançar o segundo neurônio? Turma, apenas lá na terminação do axônio, existe algumas vesículas, umas bexigas, umas bolsinhas, cheias de uma substância chamadas mediadores químicos ou neurotransmissores. Presta atenção na palavra, ó, neurotransmissores. É o que vai transmitir o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Por exemplo, nos vertebrados, acetilcolina, noradrenalina são exemplos dessas substâncias químicas. Quando o impulso nervoso alcança essas vesículas lá no finalzinho do axônio, ela rompe, ela estoura essas vesículas e libera esses neurotransmissores que estão dentro dela. Os neurotransmissores caem nessa fenda sináptica e se ligam a receptores químicos específicos que existem no dendrito do próximo neurônio. Quando esses mediadores químicos se ligam no dendrito do próximo neurônio, ele nada mais faz do que estimula, gera nesse novo neurônio o impulso nervoso. De que jeito? Ele abre canais desse neurônio para a entrada de sódio e inversão da polaridade. E todo o processo se repete ao longo desse neurônio. Então, olha só, os neurotransmissores foram liberados na fenda sináptica, alcançaram o dendrito do próximo neurônio, se ligaram a receptores químicos específicos nesse dendrito e gerou, então, uma alteração elétrica nesse próximo neurônio. Feito isso, aquele primeiro neurônio que foi rompido as vesículas dele, essas vesículas são refeitas, esperando novamente que o impulso nervoso venha e rompa ela. Gente, entre os mediadores químicos, entre os neurotransmissores e os receptores da membrana do próximo neurônio, há uma especificidade. Cada mediador tem o seu receptor. E a última característica importante, assim que o mediador químico ligou a membrana plasmática do próximo neurônio e estimulou ela, enzimas específicas que existem ali já vão ali e inativam aquele mediador químico. O processo é muito rápido. Ele se liga, estimula, já vem uma enzima e inativa ele, para que esse neurônio possa então responder a novos estímulos nervosos. Pessoal, dá uma lida. É meio complicado eu explicar esse conteúdo sem ser presencial, sem ser mostrando para vocês como que o processo acontece. Dá uma lida com bastante atenção no resumo, na apostila, assistam a videoaula com bastante atenção e qualquer dúvida vocês me perguntam, tudo bem? Um abraço para vocês!